Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos apresentar a matriz de Vandermonde e como calculamos o seu determinante. Barbadinha. Então a matriz de Vandermonde. Então é toda a matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2 em que os termos de cada linha ou de cada coluna estão em progressão geométrica, com o primeiro termo igual a 1. Tá? Então, ó, por exemplo, aqui tem uma matriz V, ó, tá? Veja o que acontece, ó. Eu tenho aqui, ó, linhas em progressão geométrica. Veja que a primeira linha, ó, começa com 1, eu tenho A1, depois A1 ao quadrado, A1 na terceira e assim por diante. Tá? Por que está em progressão geométrica? Que cada termo é igual ao anterior vezes uma constante, e a constante aqui é o A1, ó, né? A1 vezes A1 vai dar 1 ao quadrado, A1 ao quadrado vezes A1 dá 1 na terceira e assim por diante. Então isso forma uma progressão geométrica, cuja razão é A1. Veja que aqui eu tenho A2, A2 ao quadrado, A2 na terceira, então aqui nessa linha a razão da progressão é A2, porque vai multiplicando sempre por A2. Tá? Então vai ter sempre com potência, né, aumentando, né, gradativamente. Tá? E o primeiro elemento aqui é 1. Tá? Veja que esses elementos que estão aqui, ó, vão formar, né, a base de cada potência, tá? Que são as razões. Então, esses elementos são chamados de elementos característicos. Tá? Então, aqui, ó, veja que o A1 é a base de todas as potências dessa linha. O A2 é a base de todas as potências dessa linha. Tá? E aqui o 1 que está aqui, ó, é o AN elevado a zero. Quer dizer, o 1 aqui, ó, é o A1 elevado a zero. Aqui é o A2 elevado a zero. O A3 elevado a zero e assim por diante. Então aqui eu também tenho base A1, A2, A3 assim por diante. Então isso é o que caracteriza a matriz de Vandermonde. Tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho, né, a colunas em progressão geométrica. Agora, em vez de ter linhas, eu tenho colunas. Ó, tá? E aqui eu tenho os elementos característicos. Ó. Então, nessa coluna aqui, ó, eu tenho A1, A1 ao quadrado, A1 na terceira e assim por diante. Assim como eu tenho ali na linha. Aqui eu tenho A2, A2 ao quadrado, A2 na terceira e assim por diante. E o 1 aqui equivale ao AN elevado a zero. Então, eu posso, a matriz de Vandermonde, tá? Ela pode ter linhas em progressão geométrica ou colunas em progressão geométrica. Tá? E as bases das potências, né, são chamados de elementos característicos. Tá? Barbadinha. Né? Então, elementos característicos. Exemplos. Ó. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo. Ó. Veja, eu tenho 1, 2, 4, 1, 3, 9, 1, 5, 25. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que 2 na 0, 2 na 1 e 2 na 2. Para dar isso aqui. 3 na 0, 3 na 1, 3 na 2, 5 na 0, 5 na 1 e 5 na 2. Esses são elevados a 1 é que formam os elementos característicos, o 2, 3 e 5. Né? São os elementos característicos. Olha o B, ó. Tá? Eu tenho essa aqui, ó. Tá? Então, ó, essa aqui, né, formada assim, ó, a base aqui é menos 3. Ó. Então, eu tenho menos 3 na 0, menos 3 na 1, menos 3 na 2, menos 3 na 3. Tá? Aqui a base é 4, ó. Tenho 4 na 0, 4 na 1, 4 na 2, 4 na 3 e assim por diante. Tá? E os elementos característicos são menos 3, o 4, menos 2 e o 5. Tá? Barbadinha. Tá? Elementos característicos, ó. Menos 3, 4, menos 2 e 5. Tá? Exemplo C, ó. A matriz C. Tá? Veja que agora o 1 aqui está na coluna. Tá? Então o que eu tenho? Ó? 3 na 0, 3 na 1, 3 na 2, 3 na 3, menos 7 na 0, menos 7 na 1 e assim por diante. Tá? Veja que os elementos característicos agora estão aqui, ó, que é o 3, menos 7, 6 e 5, estão na coluna. Tá? Então, aqui quando os elementos característicos estão na coluna, a progressão geométrica é na linha. Quando os elementos característicos estão na linha, a progressão geométrica é na coluna. Tá? Barbadinha. Tá? Então, cálculo do determinante da matriz de Vandermonde. Tá? Então, aqui eu tenho, né, na forma genérica, né, a matriz de Vandermonde. Ó, tá? Os elementos característicos são A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Tá? Então, esses são os elementos característicos. Tá? Tá? Então, como é que é o cálculo disso aqui? Ó? É por essa fórmula aqui. Tá? Claro que a gente não vai desenvolver essa fórmula, vamos mostrar aqui. Tá? Essa aqui é a letra grega π em maiúsculo, né, que indica aqui produtório. Tá? Veja que existe a letra grega sigma, aquela que é tipo um E, né,
O sigma aqui significa um somatório. E o π aqui indica um produtório. Né? O que é o produtório? Esses parênteses aqui estão se multiplicando, é um produto de fatores. Tá? Com o i variando, né? É maior ou igual a 1 e menor que j, que é menor ou igual a n. Então, eu sempre vou fazer a j menos a i. Tá? Então, o i é maior ou igual a 1, o i é menor que j, então sempre esse i é menor que j. Tá? Então, como é que vai funcionar isso aqui? Ó? Então, o determinante vai ser assim. Ó. Eu vejo que o último é tudo em função dos elementos característicos. Tá? Que é tudo aqui elemento característico. Vejo que o expoente aqui é tudo 1. Tá? Então, eu vou pegar o último elemento aqui, o AN, ó, tá? Na linha, e vou subtrair o primeiro, ó, a 1 menos a n. Depois o AN menos o A2, depois o AN menos A3, o AN menos A4 e assim por diante, até o AN menos a n menos 1. Tá? Até chegar no AN menos o penúltimo aqui. Tá? Agora eu vou pegar o AN-1, que é o penúltimo aqui, ó, e subtrair a partir do primeiro. Então, AN-1 menos o A1, depois AN menos 1 menos o A2, AN-1 menos o A3, e assim por diante, até AN-1 menos AN-2. Tá? Depois eu vou pegar o AN-2 menos A1, AN-2 menos A2 e assim por diante. Até quando eu chegar no final aqui eu tenho A2 menos A1. Tá? Então eu pego o último aqui e vou subtraindo cada um desde o início lá e vou fazendo o produto, por isso que é produtório. Tá? Barbadinha. Se fosse, né, os elementos que estivessem em coluna, a mesma coisa. Tá? Então, exemplo, matriz quadrada de segunda ordem, 2 por 2. Tá? Eu tenho aqui 1, 1 e aqui AB. Os elementos característicos são A e B. Tá? Então, só tem o A e o B. Então, o determinante é B menos A. Tá? O último menos esse aqui. Tá? Então, são os elementos característicos. Veja, se a gente usar aqui a regra, né, produtos da diagonal principal menos diagonal secundária, ó, uma vezes B é B e uma vezes A é A. Com diagonal secundária fica menos A. Tá? Então, coincide com o valor. Tá? Então, elementos característicos. Tá? Agora aqui, ó, matriz de terceira ordem, 3 por 3. Ó. Então, eu tenho 1A, A2, 1B, B2, 1C, C2. Tá? Então, determinante da matriz B. Ó. Tá? Então, vamos usar aqui a regra de Sarri, ou aquele nosso esqueminha. Ó. 1 vezes B vezes C2 é B vezes C2. 1 vezes C vezes A2, tá? Fica C vezes A2. E A vezes B2 vezes 1 fica A, B2. Agora a diagonal secundária. 1 vezes B é B, vezes A2 fica B, A2. Com menos fica menos B, A2. Agora A vezes 1 é A, vezes C2 fica menos AC2. Né? Diagonal secundária é negativo. E agora B2 vezes C, né? É C vezes B2, vezes 1 com menos vai ficar menos CB2. Tá? Então isso aqui é o determinante, né? Usando a nossa regra. Tá? Então agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar esse determinante e usar um artifício aqui. O nosso objetivo aqui é mostrar como é que uma forma simplificada, né? Porque isso aqui é uma matriz de Vandermonde. Tá? Eu tenho aqui o A na 0, o A na 1, A na 2, B na 0, B na 1, B na 2, C na 0, C na 1, C na 2. Então nós vamos fazer um artifício. Eu vou subtrair A vezes B vezes C e ao mesmo tempo somar A vezes B vezes C. Então, se eu subtraio e somo na mesma expressão o mesmo valor, o resultado não vai se alterar. Tá? Então, nós vamos ajeitar aqui. Ó, tá? Veja que aqui eu vou colocar o C2 em evidência. Ó, fica C2 que multiplica B menos A. Aqui vou colocar o AC, ó, menos AC em evidência, então menos ABC. Porque quando eu coloco em evidência, eu divido, ó, BC2 dividido por C2 da B, menos AC2 dividido por C2 da menos A. E aqui eu vou colocar o menos AC, ó, o AC aqui, ó, que tem os dois termos em evidência. Então, menos ABC dividido por menos AC, tá, vai sobrar o mais B, que menos com menos dá mais. E mais CA2 dividido por menos AC vai sobrar menos A, porque mais dividido por menos dá menos. C dividido por C cancela e A2 dividido por A fica A. Tá? Agora aqui entre esses dois, eu vou colocar o menos BC, que aparece nos dois, o B e o C em evidência. Então, menos com menos dá mais aqui dentro. Então, CB2 dividido por BC vai cancelar o C, B2 por B2 dá B.
E aqui mais com menos dá menos, ABC dividido por BC fica A. Tá? E aqui eu vou colocar o AB em evidência. Então, AB2 dividido por AB é B, e menos BA2 dividido por AB fica menos A. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Veja que em todos os termos aqui ó, tem B menos A, ó, todos os termos. Então eu vou colocar o B menos A em evidência. Então vai ficar B menos A que multiplica, ó, C2 B menos A dividido por B menos A fica C2. Menos AC B menos A dividido por B menos A fica menos AC. Menos BC B menos A dividido por B menos A fica menos BC. E AB vezes B menos A dividido por B menos A fica AB. Tá? Barbadinha. Tá? E agora aqui, ó, aqui dentro, ó, veja que eu repeti, aqui eu coloquei o C em evidência, aqui, ó, tá? Entre o C2 e o AC, coloquei o C em evidência, e aqui eu botei o B em evidência. Então, C2 dividido por C fica C, menos AC dividido por C fica menos A. E aqui BC dividido por menos BC dividido por menos B fica mais AC, e mais AB dividido por menos B fica menos A. E aqui dentro desse colchetes, veja que eu tenho C menos A e fator comum. Então, vou colocar o C menos A em evidência. Tá? Então, vai ficar aqui, ó, B menos A que multiplica, ó, o C menos A que multiplica C menos B. Tá? Veja, o C menos A dividido por C menos A fica C. E menos BC menos A dividido por C menos A fica menos B. Então, eu tenho B menos A vezes C menos A vezes C menos B. Colocando um pouquinho em ordem isso aqui, ó, né, começando pelo último aqui, ó, tenho C menos A vezes C menos B vezes B menos A, que é o que diz aquele produtório. Né? Olhando lá para cima, ó, os elementos característicos aqui, ó. Tá? Veja o que eu fiz. Ó. C menos o A, vezes o C menos B e vezes o B menos A. Então, eu pego o último menos o primeiro, vezes o último, vezes o segundo e assim por diante. E depois eu pego o penúltimo menos o primeiro. Tá? Como só tem 3 elementos, então eu tenho esses 3 produtos. Tá? Então, a matriz de Vandermonde, na ordem 3 por 3, eu pego os elementos característicos e o determinante sai direto dessa forma. Aí não precisa usar a regra de Sarri. Tá? Barbadinha. C, matriz quadrada de quarta ordem, 4 por 4. Tá? Então, aqui eu tenho os elementos característicos. Ó. Tá? Então, o determinante, ó, tá? Pelo que a gente viu, né? Extrapolando agora para outras ordens aqui, então eu pego ó, D menos A, ó, D menos A vezes D menos B vezes D menos C. Aí terminou do D. Agora eu pego o penúltimo C, ó, C menos A, tá? Vezes C menos B. Tá? Agora com C não dá mais para fazer. Agora eu quero B. B menos A, que é o único que dá para fazer. Então esse é o determinante de C, da matriz de Vandermonde de 4 por 4. Tá? Então a base sempre são os elementos característicos. Letra D. Ó. Tá? Eu tenho essa matriz, tá? E aqui eu tenho os elementos característicos. Ó. Tá? Então o determinante de D vai ser ó, tá? 5 menos 2 vezes 5 menos 3 vezes 3 menos 2. Só isso. Tá? Então, aqui, ó, 5 menos 2 é 3, 5 menos 3 é 2, 3 menos 2 é 1. E isso vai dar 6. Barbadinha. Tá? Letra E. Ó. Tá? Eu tenho aqui uma matriz 4 por 4. Vejo que eu tenho em coluna aqui, ó, tá? Vejo 1 menos 3, 9 menos 27. Aí eu tenho progressão geométrica aqui, ó. Menos 3 vezes menos 3 dá 9, vezes menos 3 dá menos 27. Aqui 1 vezes 4 dá 4, 4 vezes 4 16, 16 vezes 4 64. 1 vezes menos 2 dá menos 2, menos 2 vezes menos 2 dá 4, 4 vezes menos 2 dá menos 8. 1 vezes 5 dá 5, 5 vezes 5 25, 25 vezes 5 125. Então eu tenho progressão geométrica. Então aqui eu tenho né, os elementos característicos. Ó. Então o determinante dessa matriz vai ser ó, 5 menos o menos 3 vezes 5 menos o 4 vezes 5 menos o menos 2. Ó. Depois eu pego aqui o menos 2. Ó. Menos 2 menos o menos 3 vezes menos 2 menos o 4. E depois eu pego 4 menos o menos 3. Tá? E agora eu vou resolver isso aqui. Ó. Veja que vai dar mais, ó, tá? 5 mais 3 dá 8, vezes 5 menos 4 dá 1,
aqui vai dar soma, 5 mais 2 vai dar 7, tá? Menos 2 mais 3 aqui vai dar 1, tá? Menos 2 com menos 4 dá menos 6, e 4 mais 3 aqui dá 7. E multiplicando isso aqui tudo dá menos 2.352. Esse é o determinante dessa matriz. Barbadinha. Tá? Letra F, ó. Tá? Eu quero o determinante dessa matriz. Vejo que agora, né, eles estão em progressão geométrica na horizontal, ó, por linha aqui, ó. 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 4, 4 vezes 2 8. 1 vezes 5 5, 5 vezes 5 25, 25 vezes 5 125. 1 vezes menos 3 é menos 3, menos 3 vezes menos 3 é 9, 9 vezes menos 3 é menos 27. Tá? Então os elementos característicos são esses aqui, ó. Tá? Então, o determinante dessa matriz F vai ser, eu vou começar aqui de baixo, ó. Tem que ser aqui de baixo, né? Que nem aqui começa no fim, eu começo no fim aqui, ó. Tá? Então, vai ser, ó, menos 3 menos 4, vezes menos 3 menos 2, aqui, ó, vezes menos 3 menos 5. Tá? Agora eu começo com 5, ó. 5 menos 4 vezes 5 menos 2. E no final, 2 menos 4. E agora, fazendo a subtração em cada termo, ó, menos 3 menos 4 dá menos 7, vezes menos 3 vezes menos 2 dá menos 5, menos 3 vezes menos 5 dá menos 8, 5 menos 4 dá 1, 5 menos 2 dá 3 e 2 menos 4 dá menos 2. E multiplicando aqui, vai dar 1680. Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, seu comentário e divulga para os colegas, né, as nossas aulas. Tá? Na próxima aula, né, nós vamos fazer uma aplicação de determinantes para calcular a matriz inversa. Né? Nós já vimos como se calcula a matriz inversa, mas aqui nós vamos ver de uma outra maneira, aplicando o determinante. Barbadinha.